Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideias sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então, se liga aí que a resenha já vai começar e hoje o nosso assunto vai ser RPG. Vamos prosseguir aqui na nossa jornada, na nossa exploração da Terra-média através do Um Anel RPG. Quem tá ligado no movimento, quem já tá inscrito aqui no canal, tá acompanhando os vídeos, sabe que a gente tá fazendo uma série sobre Um Anel RPG, trazendo aqui os detalhes de lore, de sistema, tudo que foi interessante para vocês terem uma ideia geral de como é que funciona o jogo aqui, beleza? Se você está chegando agora, eu vou deixar aqui no card a nossa playlist exclusiva do Um Anel RPG para você poder assistir a série desde o início, beleza? Quem está acompanhando os vídeos conforme eles vão saindo, sabe que a gente já está aqui no capítulo 3 do livro, Aventureiros, que vai tratar aí do processo de criação do personagem. É um capítulo extenso, a gente está fracionando o conteúdo em alguns vídeos. No vídeo passado a gente começou, a entender quais são as características, como é que a gente monta os personagens, quais são as culturas heróicas disponíveis, e agora a gente vai dar seguimento falando de uma outra característica que é muito importante nesse processo de criação de personagem, que seriam os chamados. O que seria isso? Os chamados seriam, na verdade, alguma coisa como se fosse a motivação do seu personagem. Ou seja, por que ele deixou o conforto do lar para se aventurar, explorar aí a Terra-média, né? Quais são as ambições dele? O que ele aspira a conseguir nessa vida de aventuras? É basicamente isso. Mas não é uma característica puramente narrativa. Ela vai ter um aspecto narrativo, mas ela vai ter também alguns desdobramentos mecânicos. Ela vai te dar algumas vantagens mecânicas. A gente vai falar um pouquinho delas mais para frente no vídeo. Então, só para a gente começar a nossa conversa, existem 6 tipos de chamados disponíveis para você escolher aqui durante o processo de criação do personagem, né? Claro, tentando escolher aquele que melhor se adeque com a ideia que você está tendo, com o herói que você está criando para se aventurar na Terra-média, beleza? Então, olha lá. São 6 tipos, como eu falei. Caçador de tesouros, campeão, capitão, o erudito, o guardião e o mensageiro. Então a gente vai passar rapidamente por cada um deles para vocês terem uma ideia de como isso influencia no jogo. Mas antes, eu comentei que os chamados eles vão se desdobrar também num aspecto mecânico, eles vão te dar algumas vantagens mecânicas. Então como é que funciona isso mais ou menos, para vocês entenderem como estão apresentadas e organizadas cada um desses tipos de chamado. Bom, primeiro, os chamados eles vão te dar habilidades favorecidas adicionais, tá? No vídeo passado a gente viu que tem uma lista de habilidades para você escolher uma para ser a sua favorecida, de acordo com a cultura heróica que você escolhe. Quando você escolher o chamado, você vai ganhar mais 2, né? Vai escolher mais 2, ou seja, vai finalizar com um total de 3 habilidades favorecidas, beleza? Além disso, o chamado ele vai te conceder uma característica notável adicional. Também, remetendo ao vídeo passado, quando você está criando o personagem, você escolhe 2 características notáveis, que vão ser, na verdade, como eu comentei, aquelas dicas de interpretação, dicas de personalidade, né, para você ir moldando ali o seu herói. Você escolhe 2, né, e agora, quando escolher o chamado, ganha mais uma, ou seja, vai terminar também com 3 características notáveis, né, para o seu personagem. E por fim, tem uma coisa que eu acho que talvez seja uma das mais interessantes, é que cada um desses chamados vai ter o que eles chamam aqui de Caminho das Sombras. Mas o que é esse Caminho das Sombras? Eu vou ler um trechinho porque isso realmente é uma parte que eu acho que vai ser central do jogo, então vamos prestar um pouquinho mais de atenção nisso. Olha lá. O Caminho das Sombras de um aventureiro sugere o destino individual que um chamado normalmente leva se ele não conseguir resistir à influência da sombra. Ou seja, é algo mais ou menos o seguinte, a trilha que o seu personagem vai seguir em direção ao lado sombrio, né, a tentação do Sauron, se ele não se cuidar. Então, dependendo do tipo de chamado que você escolha, existe uma possibilidade de queda, vamos chamar assim, né? Existe uma possibilidade de você falhar na sua missão e ser corrompido pelo lado sombrio. E aqui, nessa seção do livro, né, do Caminho da Sombra, ele vai dizer qual seria a possibilidade mais provável de acordo com o tipo de chamado que você escolheu. Então, para a gente começar a nossa jornada pelos 6 tipos de chamados disponíveis aqui, o primeiro deles é o Caçador de Tesouros. E o nome já é autoexplicativo. Lembra que a Terra-média é um local de reinos antigos. Reinos antigos igual a tesouros perdidos, né? Tesouros antigos, esquecidos, perdidos aí em cavernas repletas de orques, cavernas de dragões, enfim, né? Cavernas com aranhas gigantes. Escolha aí o seu monstro preferido. E o Caçador de Tesouros, a motivação dele vai ser justamente isso, encontrar esses tesouros perdidos, tá? Tanto que a habilidade favorecida, ou melhor dizendo, a característica notável que ele vai ganhar
é a ladroagem. E aqui a ladroagem, conforme está descrito no livro, vão ser todas aquelas perícias inerentes, né, aos ladinos, né? Arrombamento, furtividade, tudo que você possa imaginar que esteja relacionado com esse mundo está abarcado aqui pela ladroagem, beleza? E a característica importante aqui, que eu vou me permitir ler um trechinho para vocês, é o caminho das sombras do caçador de tesouros, que o livro chama aqui de doença dracônica. O que seria isso? Os aventureiros que se encontram na estrada em busca de riquezas perdidas correm o risco de pegar a doença milenar capaz de transformar uma pilha de ouro encantado em cinzas amargas. À medida que a sombra aperta, seu aperto em seus corações, aqui já é um probleminha aqui da tradução, tá? Enfim. O mundo encolhe ao seu redor e as suas posses bem guardadas. Fica um texto meio truncado, né? Enfim, mas vamos lá. Resumindo, o que seria essa doença dracônica, como eu entendi? É a questão da ganância. Você se deixa dominar pela ganância e esse vai ser o seu caminho para a perdição, para o lado sombrio, para a corrupção de Sauron. Em seguida, o nosso segundo chamado vai ser o chamado do campeão. O que é o campeão? É aquele guerreiro que tem um reconhecimento do seu povo, né? Aquele expoente, né? Entre a sua tribo, o seu povo, a sua vila, enfim. E ele vai ser um combatente da sombra. Alguém que vai se interpor voluntariamente no caminho entre a sombra, Sauron, e a dominação da Terra-média. Como característica notável, ele vai ganhar aqui o conhecimento sobre inimigos, que vai funcionar mais ou menos ali como aquele talento do Ranger, né? Para quem lembra do D&D, que vai ser um conhecimento adicional sobre pontos fracos, modo de ser, hábitos de algum tipo de inimigo específico que você vai escolher durante o processo de criação. Ele dá aqui como exemplos orcs, aranhas, trolls, wargs, mortos-vivos, homens malignos, enfim. Você vai escolher uma delas e vai ter conhecimentos adicionais a respeito desse tipo específico de criatura ou inimigo, beleza? E o caminho da sombra do campeão é a maldição da vingança. Olha lá. Os indivíduos que vivem pela espada são sempre tentados a sacá-la, literalmente ou figurativamente, quando sua vontade é frustrada ou quando consideram que sua honra foi impugnada por um insulto. À medida que a corrupção se espalha em seu espírito, o seu comportamento piora, levando a reações mais violentas e extremas. Então percebe que esses caminhos das sombras, a gente vai passar por todos eles aqui, representam uma brecha na armadura, vamos colocar assim, já que a gente está falando do campeão, né, do guerreiro. É uma forma que Sauron tem de repente conquistar ali o seu coração e trazer você para o lado sombrio. O terceiro tipo de chamado vai ser o capitão. O capitão é aquele líder nato, é aquele que inspira confiança nas tropas, nos exércitos, enfim, é aquela pessoa na qual todo mundo pode confiar e procura quando quer aquele momento de inspiração, aqueles discursos inflamados, discursos épicos, né? Enfim, a característica notável dele vai ser justamente a liderança. Ele é um líder nato. Ele tem esse dom de comandar tropas e de inspirar pessoas, né? Mas, por outro lado, ele vai ter também o caminho da sombra. Olha lá. Tentação do poder. Quando os indivíduos recebem uma posição de autoridade, seja por posto, linhagem ou posição social, podem acabar confundindo seu próprio engrandecimento com o bem maior das pessoas a quem deveria orientar ou manter em segurança, né? O famoso orgulho excessivo, né? Hubris, enfim. O poder é a tentação por excelência e fornece à sombra uma maneira fácil de ganhar os corações daqueles que o desejam. Prosseguindo, o nosso próximo chamado é o erudito. E a motivação do erudito é justamente a sede de conhecimento. É querer conhecer, querer descobrir, querer encontrar aquele mapa empoeirado, aquele livro perdido. Enfim, é mais ou menos por esse lado aí. A característica notável que ele vai ter são as rimas de história. O que são isso? Versos curtos, geralmente aquela tradição oral que é preservada ali, de alguma forma, a repassar os conhecimentos. Então, na verdade, o que ele vai ter não é necessariamente um conhecimento acadêmico. Ele pode ter isso de pergaminhos, de livros e tudo mais, mas é como se fosse, vamos lá, aquele conhecimento do bardo, né? Ele tem uma chance de saber alguma coisa sobre assuntos genéricos, justamente porque ele conhece essas tradições orais, esses versos curtos, essas rimas da história. Ele também, como todos os outros chamados, vai ter o seu caminho da sombra, que no caso dele vai ser a tentação dos segredos. A indagação e a curiosidade são virtudes desejáveis em um indivíduo, mas o conhecimento pode ser colocado em uso malicioso e os indivíduos letrados podem desprezar os outros como tolos e ignorantes. Segredos são perigosos, pois o próprio desejo de descobri-los pode corromper o seu coração. O quinto chamado que está disponível aqui para escolha é o chamado do guardião.
o guardião vai ser aquele clássico, né, o protetor dos indefesos contra a sombra. Ele também é uma pessoa que se interpõe entre aqueles menos favorecidos ou mais frágeis para tentar impedir que a sombra os domine completamente. Ele vai ganhar aí como característica notável a história da sombra, ou seja, ele consegue perceber, né, talvez por um olhar mais atento, talvez por uma intuição aguçada, que aqueles eventos supostamente aleatórios não são assim tão aleatórios. Ele consegue perceber uma mão por trás tentando manipular tudo. Ele consegue perceber as jogadas que a sombra vai fazendo para tentar avançar sobre os povos livres da Terra-média. Então, por isso, ele tem para si essa missão de defender os mais fracos e se colocar ali na linha de frente do combate à sombra. Mas também tem o caminho dele, né, que pode levar à corrupção ao lado sombrio. E no caso do guardião, a gente está falando aqui do caminho do desespero. Olha lá. Diminuição de autoconfiança é muitas vezes a maneira que a sombra escolhe para alcançar o coração daqueles que se opõem a ela. Pois eles sabem que o inimigo é forte e terrível e que aqueles que a quem protegem são ingênuos ou fracos demais para se defenderem. Todos os dias eles se perguntam: será que a minha força será suficiente para prevalecer? Ou eu vou arrastar os inocentes comigo na derrota? Ou seja, é aquela possibilidade do seu personagem duvidar das próprias capacidades, de repente cair a ficha e ele perceber que está lutando contra algo que é invencível, contra algo que é muito mais poderoso que ele. Então essa falha na própria confiança pode ser o caminho de entrada da sombra. E para a gente fechar, o nosso sexto e último chamado é o chamado do mensageiro, que também é meio que autoexplicativo, né? O mensageiro é aquele que vai cuidar da comunicação, né? de dar os alertas, de transmitir as notícias. Eu falei num dos primeiros vídeos aqui da série que os povos da Terra-média, de uma maneira geral, eles habitam locais muito distantes uns dos outros. Então não existe uma grande comunicação rápida e eficaz entre eles, tanto que muitos povos simplesmente desconhecem a existência de outros. Então, o papel do mensageiro é justamente isso, é tentar, de alguma maneira, unificar o conhecimento sobre o que está acontecendo, coordenar ações, esse tipo de coisa, né? A habilidade especial, notável que ele vai ter é a história dos povos, ou seja, ele tem um conhecimento, até pela questão das longas viagens que ele já fez, dos costumes, das crenças de vários povos livres da Terra-média, o que pode facilitar a interação tanto dele quanto do grupo quando ele vai chegar ali num território inicialmente hostil, né, ou inóspito. Ele tem as manhas, vamos dizer assim, ele saca dos paranauês, ele sabe como chegar, ele sabe a forma certa de abordar aquele rei, aquele lorde, aquele mestre anão, enfim, ele é aquele cara ali que vai fazer acontecer ali a conversa, né, é mais ou menos por aí. E o caminho da sombra dele vai ser a loucura da vagância. Viajar para longe pode ser o dever escolhido por um mensageiro, mas ele corre o risco de nunca encontrar um lugar pelo qual lutar. A estrada sempre segue, é verdade. Mas para onde, então? Para onde ela segue? Ou seja, da maneira como eu entendi, é aquele negócio de você se perder nos caminhos. Você tenta ajudar todo mundo, mas você não tem um lugar para chamar de seu, você não tem uma casa, você não tem um lar, você vive, né, em viagens, e isso pode ser a falha na sua armadura para a entrada da sombra. Com isso, a gente encerra o conteúdo para esse vídeo aqui. Ainda tem um pedacinho desse capítulo dos aventureiros que a gente vai explorar em vídeos futuros. Mas quem acompanhou até aqui, muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido. Deixa aí o seu like, seu dislike, seus comentários. O que vocês estão achando do Um Anel RPG. E a gente se encontra nos próximos vídeos.